Fala, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tafarel. Hoje nós estaremos trabalhando o nosso módulo 1 de História 2, né, que se refere ao antigo sistema colonial nas Américas, né, Américas espanhola, inglesa e América portuguesa. Quando a gente está tratando de sistema colonial, nós estamos falando da parte da América que foi colonizada pelas metrópoles europeias, pelas potências europeias da época. Então, a gente está se situando aí basicamente no século XVI. Tá legal? Quando a gente está falando nisso, nós estamos falando do século XVI. E sistema colonial quer dizer que essa área aqui, onde hoje a América, ela era uma colônia, né? No geral, essas colônias foram divididas em, entre essas potências europeias. A parte da América do Norte ali, a parte norte não no geral, né? Porque temos o México, que fez parte da América Espanhola, mas a região onde os Estados Unidos ali, o Canadá, né, fizeram parte ali de uma América inglesa. A região onde fica parte da América Central, fica o México, fica a América do Sul, exceto o Brasil, foi a América Espanhola, e a América Portuguesa é o território onde nós conhecemos como Brasil, tá? Dito isso, nós começaremos a falar sobre o contexto histórico, né? Esse contexto histórico ele estava bastante relacionado à questão à questão da expansão marítima, né? Que durante lá o absolutismo, o Renascimento, né? Esse período pós-medieval, houve essa expansão marítima com o intuito ali de conseguir novas terras, novas mercadorias, novos mercados consumidores, novas matérias-primas, expandir a fé católica, a fé cristã. Então, houve esse processo de expansão marítima que foi financiado ali pela burguesia também, junto com os interesses dos reis, e a coroa teve seus interesses, né? Porque começou a se pensar ali numa ideia de lucro, partindo com o sistema econômico mercantilista, onde pregava ali uma balança comercial favorável, exportar mais do que importar. Nesse contexto, nós tivemos ali esse processo de metalismo, né, que vai ser basicamente onde a Espanha ela será a base da América Espanhola, será a retiração, a exploração de minérios, metais preciosos, do metalismo. Então, esse política mercantilista se baseia nesse sistema, né? No sistema de exploração de matéria-prima, seja ela de a busca por um novo mercado consumidor, baseia também no colonialismo, no exclusivo colonial, conhecido como Pacto Colonial, onde a metrópole ela só podia a colônia, desculpa, poderia negociar apenas com a metrópole, né? Então nós temos esse contexto de pacto colonial funcionando onde a colônia, né, que no nosso caso foi Brasil, nossa metrópole foi Portugal, nós poderíamos negociar apenas com Portugal, né? Nós não poderíamos. Portugal ele fazia o negócio com quem ele achava conveniente. Essa é o contexto mais ou menos de colonialismo, né? E esse colonialismo se baseia nesse exclusivo colonial, onde a metrópole ela negocia ali com quem ela acha interessante, com quem ela convém com negociar, né? Com quem lhe oferece as melhores condições de, de, de financeiras, né? E
esses tipos de dominação, esses tipos de colonização, eles foram determinantes em algumas áreas, né? Principalmente a América inglesa, ela teve duas áreas diferentes, né? Que foi a dominação de exploração, que é a colonização de exploração, que a gente chama de dominação direta, e a dominação indireta, que foi a colônia de povoamento. Então, essas duas colônias, elas vão se diferir uma das outras e vão apresentar também características muito diferentes, tanto da que a parte norte, né, dos Estados Unidos, até hoje, eles apresentam um sistema industrializado maior do que a parte sul, que apresenta ali alguns estados mais voltados para a área da agricultura, né? Então, começaremos falando da América Inglesa, que no início foi formada por 13 colônias. Essas 13 colônias inglesas formaram ali o que nós chamamos de América Inglesa, e a partir dessas 13 colônias, nós tivemos o início da, da história dos Estados Unidos, né? Dessas 13 colônias ali, nós temos as colônias do norte e as colônias do sul, né? Entre as colônias do norte, elas se caracterizaram por ser colônias, por ter sido uma colônia de povoamento, onde as pessoas fugindo lá da perseguição religiosa na Inglaterra, buscavam uma espécie de novo lar, né? E ali montava a sua moradia. Então, o norte ele foi meio que um controle indireto, né? Ele teve ali fugitivos, essas pessoas iam para morar, era formada por pequena propriedade, uma ideia de policultura, de plantar várias coisas, uma ideia de mercado interno, onde eles conseguiriam negociar entre si, uma mão de obra livre e uma negligência salutar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a metrópole não tinha muito interesse nessa parte norte, né? Porque era uma parte onde as pessoas que sofriam perseguições religiosas estavam indo para montar a sua vida fora da Inglaterra, né? Mas só que eles desenvolveram ali uma nação, meio que uma nação, um estado ali essas colônias do norte se desenvolveram muito mais do que as colônias do sul, né? Porque eles começaram a investir naquela região. Então, se você vai para morar, você vai para investir. Então, essa é a ideia de colonização de povoamento. Já a colônia do sul, ela era controlada diretamente pela Inglaterra, totalmente diferente do que foi a colonização do norte, que foi uma colônia de povoamento. A colônia do sul foi uma colônia de exploração. Ela tinha o controle direto da coroa inglesa. A coroa inglesa estava interessada nessa colonização de exploração da parte sul. Por quê? Porque ali, na parte sul, era onde eles iam tirar as matérias-primas que interessavam, né? Então, ali nessa parte sul, nós podemos caracterizar que essa parte sul ela foi marcada por uma economia de plantation. O que seria essa economia de plantation? A economia de plantation se baseia em quatro coisas que eu vou falar para vocês aqui agora. Primeiro, colonialismo, que é a colonização, o pacto colonial, se baseia na monocultura, que é a produção de um único gênero, num latifúndio, que é uma grande propriedade, e a utilização de mão de obra escrava. Então, a economia de plantation se baseia nessa forma. Então, quando a gente está falando da parte sul da América Inglesa, nós estamos falando de uma colônia de exploração onde o interesse da coroa é direto, no questão dos latifúndios, das grandes propriedades de terra, ali nessa parte vai ter um gênero só sendo produzido, voltado para o mercado externo, com uma mão de obra escrava africana, né? Vale destacar, e um controle metropolitano muito forte. E esse comércio triangular, que está aí exposto, seria uma forma de comércio organizado em 3 portos ou regiões, né? O comércio triangular, geralmente, ele evolui quando uma região possui mercadorias de exportação,
que não são necessárias na região de onde provém as suas principais importações. Por exemplo, o comércio triangular ele fornece um método para corrigir os desequilíbrios entre as regiões. Por exemplo, lá na Inglaterra, né? Qual era a principal ideia? Era o algodão, né? Que era para ter lá as indústrias têxteis, para fazer os tecidos. Então, o principal produto ali era o algodão. Mas, o que eles conseguiam? Eles tinham ali açúcar, tabaco, que era importante, né? Mas só podia, né? Quem podia negociar era a metrópole. Então, o que eles faziam? Esse açúcar, tabaco e algodão, ele ia para a Inglaterra. A Inglaterra aproveitava o algodão, que era o que ele precisava, o açúcar e o tabaco, ele fazia uma negociação, ia lá, fazia lá, criava as suas mercadorias, as roupas, né, o rum, produtos manufaturados e vendia, fazia um comércio com o transatlântico com a África, né, que em troca fornecia mão de obra escravizada para as Américas. E aí ficava esse triângulo, isso é o chamado triângulo, comércio triangular, onde saía lá a matéria-prima, chegava na Inglaterra, virava manufaturados, né? E esses manufaturados eram vendidos, eram trocados de alguma forma, comercializados com o continente africano, e esse continente africano enviava mão de obra escravizada para as Américas. Por isso chamado de comércio triangular, uma espécie de triângulo. Tá legal? Então, a América inglesa se baseia nessas duas formas de colonização: o norte, povoamento, o sul, exploração, né? A parte norte, característica de pequena propriedade, policultura, com pessoas indo morar mesmo para formar a sua residência, e a parte sul mesmo, uma colônia mesmo de exploração, baseada no sistema de plantation. E vale destacar esse comércio triangular também, que é muito interessante a gente passar a entender esse comércio triangular, a gente vê que por que funcionava a colonização. Quando você vende, você extrai matéria-prima, vende o produto e envia mão de obra, esse comércio se torna um vício, né? Já a América Espanhola, ela foi meio que conquistada, né? Em 1492 chegam os espanhóis aqui no território americano, conquistam os povos nativos, os povos que viviam aqui, né? Incas e astecas eram os principais povos que viviam na América, no território da América Espanhola. Incas e astecas são dominados, né, exterminados, não há intolerância e tem ali uma ideia de exploração, né, uma ideia de exploração desses indígenas. E dentro dessa exploração, né, a gente pega esses povos indígenas e coloca para trabalhar. Qual era a principal ideia da América Espanhola? A principal ideia da América Espanhola era retirar as riquezas daqui. Quais são as riquezas? Os metais preciosos, ouro, prata, e vão pegar ali as minas do Peru e da Bolívia, que é a parte La Plata, e a parte do México, que vão pegar ali o ouro também. Então começa essa ideia da América Espanhola, é a ideia de exploração. Então há um extermínio muito cruel de todas as populações indígenas que viviam aqui no território. Podemos dizer que essas populações elas foram dizimadas, né, com a com essas formas de tratamento dos espanhóis com essas populações indígenas, né? E aí, baseado uma administração controlada para exploração, um monopólio, um pacto colonial, uma forte fiscalização acerca e uma administração fragmentada, né? A Espanha tinha uma administração meio que dividida, não era uma administração centralizada nessa ideia. E dentro disso, a economia era baseada na agroexportação, retirando ali do Caribe ali
algumas áreas de gêneros agrícolas e os metais preciosos, que era a principal preocupação da coroa espanhola devido ao metalismo, que era a acumulação de metais. Quanto mais metais tivesse, mais rico seria o reino. Essa era a crença, né, que mercantilista da época, né? A sociedade era basicamente se baseada na questão do sangue, dos privilégios, né? Os chapetones formavam a elite política, então eram os espanhóis que vieram para viver na América, eles eram os chapetones, era o topo da pirâmide. Os criollos era a elite econômica, então era meio que uma burguesia da época. Os filhos desses espanhóis nascidos aqui na América formavam a elite crioula, a elite econômica. Então, os chapetones tinham poder político e os criollos tinham poder econômico, né? Já começa aí algumas divergências, né? Os chapetones controlam a política e os criollos têm controle econômico. Abaixo nós temos indígenas negros e mestiços, que eram mão de obras escravizadas, né? E entre essas mãos de obra escravizadas, nós temos a encomenda e a mita e a encomenda. A mita era uma espécie de trabalho compulsório nas minas, né? Onde retiravam ali os incas e colocavam esses incas para trabalhar compulsoriamente durante algum período do ano nas minas de prata. E ali fazia essa exploração desse sistema de mita. E a encomenda significa um termo confiar, recomendar, né, algo a alguém. Encomenda seria um sistema de trabalho onde haveria ali uma pessoa, né, imposta pela coroa, que seria responsável por administrar um, o, essa como se fosse uma comunidade, né? E em troca deveria cuidar daquela comunidade, o que nunca acontecia. Então a ele era confiado uma uma comunidade indígena, né? E em troca ele deveria cuidar, dar ali assistência, né? Que geralmente não acontecia. Havia também o repartimento, que era uma modalidade conhecida pelas populações indígenas. É, Era um sistema usualmente gerido através de um sorteio, onde os indígenas selecionados deveriam trabalhar compulsoriamente durante um período do ano, né, durante certo tempo, e esses indígenas eram submetidos à realização de tarefas desgastantes em ambientes bem adversos, né? Ao fim da jornada, os índios recebiam ali uma baixa compensação financeira, né? Então a mita era um sistema de trabalho compulsório nas minas, né? Na retirada de prata. A encomenda era um sistema que um rei espanhol ele escolhia ali uns administradores, né, e tinha permissão de utilizar a mão de obra da toda a comunidade indígena, explorar. Em troca, deveria oferecer a educação cristã, catequizar esses indígenas e ter responsabilidade sobre aqueles indígenas, alimentação, essas coisas todas, o que não acontecia, né? A gente sabe que isso não acontecia. O encomendeiro ele não poderia tomar as terras das comunidades indígenas e a sua concessão era repassada somente a duas gerações seguintes. O sistema de encomenda ele foi marcado pelo abuso e exploração intensa das populações nativas, ou seja, o que era para preservar não preservou coisa nenhuma, e nós tivemos também a escravidão. Tá legal? Essa foi a base da América Espanhola, baseando ali numa economia voltada para a exploração, né? E
e totalmente ligada à exploração de metais preciosos, né, principalmente o ouro e a prata, e um sistema agroexportador. Também funcionava aqui o esquema de plantation, né, mão de obra escrava, seja ela negra ou indígena, com latifúndio, voltado para a exploração e com esse pacto colonial. Tranquilo? E tinha aí também uma administração meio que fragmentada, não era uma administração unificada ali pela colônia, né? A colônia tinha ali algumas dificuldades. Depois que foram criando ali vice-reinos, cabildos, essas coisas foram criadas para tentar melhorar a administração espanhola, que era no início era horrorosa. Já a América Portuguesa, que é a nossa parte, né? Nossa área, é um período pré-colonial ali, que a gente chama de 1500 até 1530, que é quando os portugueses chegam sob o primeiro momento, é um período conhecido como um período de escambo, onde os portugueses negociam com os indígenas a troca do pau-brasil por objetos simples para esses portugueses, como espelhos, pentes, coisas simples, né? Esse período pré-colonial ele é marcado por esse escambo e meio que um período de conhecer a terra, ao ver onde eles estavam chegando. Então era meio que um período de estudo, não era um período só de escambo. O pau-brasil, mesmo que ele fosse valioso para caramba lá no continente europeu, existia ali a ideia de começar a explorar o território mesmo, perceber as fraquezas do território para montar sua colônia. Então, esse período pré-colonial é marcado por esse escambo entre indígenas e portugueses, né? Já o período colonial, ele é marcado primeiro com capitanias hereditárias, é dividido ali em capitanias hereditárias, é um sistema que não deu certo, apenas as capitanias de São Vicente e Pernambuco prosperaram, né? Então, trocaram para o governo geral, o governador geral chegou, instalou uma nova forma de governar e, por fim, as câmaras municipais foi o que ficou até o final. Uma economia era baseada, a economia colonial foi baseada principalmente no açúcar, né? A economia açucareira, o ciclo do açúcar foi o que vai mexer ali com grande parte da América colonial portuguesa até o ciclo do ouro. Então, a gente tem o ciclo do açúcar até o ciclo do ouro. Então, esses latifúndios onde esses portugueses instalarão ali engenhos, eles serão voltados para a utilização, né, de uma economia açucareira, voltada para o açúcar. E era baseado naquele sistema de plantation também, latifúndio, monocultura, exportação e escravidão. É a principal mão de obra. Primeiro tentaram utilizar a mão de obra indígena, não deu muito certo, passaram para a mão de obra africana, que era uma mão de obra muito mais lucrativa, né, para a coroa portuguesa. O tráfico de escravos passa a ser lucrativo. Não é porque o negro ele tinha alma ruim, né? É porque o tráfico de escravos passa a ser lucrativo. Os indígenas, aí a igreja cria lá algumas teorias, né, falando que os indígenas eles são puros, coisa nenhuma, eles estavam interessados ali em levar uma porcentagem financeira também, né? Então havia a intenção de catequizar esses indígenas, havia também a intenção de da coroa em manter o lucro acerca do tráfico de escravo, que passa a ser uma prática muito rendeira para a época. Então, o período que a gente tem, a gente existe ali algumas resistências, como os quilombos, as fugas, a capoeira. Entre os quilombos que mais se destacaram, o quilombo de Palmares foi o mais top, né? O mais que a gente pode falar como o quilombo de maior resistência
negra no Brasil foi o Quilombo de Palmares, ali liderado por Zumbi, né? Onde não abrigava apenas ex-escravos, abrigavam outras pessoas também, mas a maioria eram escravos que fugiam. E essas resistências nós temos ali a esses quilombos, às fugas, né? Outras resistências como, por exemplo, vários movimentos, né, de resistência, como várias revoltas, né? E a capoeira. O tráfico negreiro ficou conhecido como diáspora africana, que é a retirada de um povo sem a sua vontade. Quando acontece uma diáspora, é isso que acontece. As pessoas são retiradas da sua terra sem a sua vontade. Então, essa diáspora africana é marcada na sociedade brasileira, né? O tráfico negreiro marca a diáspora africana. E a sociedade ela é baseada em uma sociedade rural, bipolar, com dois polos apenas, os senhores e os escravos, né? Os senhores são os donos meio que os portugueses, os descendentes de portugueses, e os escravos são as pessoas negras escravizadas, africanos escravizados, sem nenhuma mobilidade social. Tá legal? Então, não havia essa ideia de mobilidade social. O que havia ali era uma ideia de exploração mesmo, né? Uma América explorando esses africanos sem salário, sem nada. Então, essa ideia da nossa colônia, né? Falamos da colônia inglesa, da América portuguesa, da América espanhola e da América portuguesa. Legal? Espero que vocês estejam bem. Vou encerrar minha aula aqui para não prolongar muito. E em breve estarei com vocês. Tchau, tchau e até a próxima aula.